E essa busca da felicidade vai depender muito de como que está programado a sua mente. O que você acha que você precisa fazer para ser feliz? Pão de açúcar? Durante muito tempo, as propagandas e sugestões do que a gente precisa fazer para ser feliz, nós somos bombardeados com isso. Agora, o que as escrituras dizem com relação a tudo isso? Na década de 60, surgiu um movimento hippie, que aquelas pessoas, elas achavam que para ser feliz, você precisava de liberdade. Você precisava pegar sua moto, você precisava pegar uma estrada, fazer o que você quisesse. E essa turma, naquela época, eles foram sexo, drogas e rock and roll. E foram para as estradas. Algum tempo depois, eles voltaram. Porque viram que lá, naquele Shangri-La, naquele lugar bonito que eles imaginam, não traz felicidade. E hoje em dia, nesse mundo nosso, com tanta tecnologia, com tanta fartura de coisa, eu nunca vi tanta gente insatisfeita. As pessoas, elas têm tudo que querem, mas ainda continuam insatisfeitas. Você vê pessoas insatisfeitas, tem alguma coisa que está incomodando as pessoas, porque elas estão, parece que elas estão sempre em busca de algo. Depois que consegue determinadas coisas, elas percebem que aquilo ali não traz sentido e vão em busca de outra coisa. É por isso que na TV a gente sempre vê pessoas lançando produtos novos. Você tem esse produto, mas saiu esse novo. Então, se você conseguir aquele produto novo, você vai ser uma pessoa feliz. Na sua cabeça, o que você precisa para ser feliz? Existe uma busca desenfreada na nossa sociedade de busca da felicidade, de novos produtos, de coisas para fazer. Eu quero mostrar para vocês hoje que o ser humano, basicamente, ele vai atrás de 3 ações para poder ser feliz. O primeiro é o ter. Se eu tiver determinadas coisas, eu vou ser uma pessoa feliz. Talvez se eu comprar um carro novo, um carro bem potente, aquele carro que vai chamar atenção, eu vou ser uma pessoa assim bem feliz. Ou então você tem uma casa na praia, uma casinha simples assim na praia, ou um sítio. Casa na praia você tem 2 momentos de felicidade, né? Quando você compra e quando você vende. Será que traz felicidade? E se você tivesse muito dinheiro, bastante dinheiro para você fazer o que você quisesse, você seria uma pessoa feliz? Tem outras pessoas que acham que para ser feliz você precisa ter aí títulos, algumas letrinhas antes do seu nome. Já pensou? Você ser chamado aí de doutor nisso, doutor naquilo, PhD nisso, PhD... São os PhDeuses, né? Você ser uma pessoa com nome, com títulos, com emprego, uma pessoa famosa, uma pessoa reconhecida. Então essa busca do ter é o que faz parte de todos nós. Foi isso que Satanás coloca, né? Tudo isso te darei. Porque na nossa constituição pecaminosa, a gente acha que a gente vai ser bem, vai ser feliz,
vai ficar satisfeito, contente se você tiver determinadas coisas. E vocês sabem muito bem que não é assim, porque vocês não são mais crianças. Uma segunda coisa que as pessoas colocam é você ser. Você não só ter, mas você ser também. Ser uma pessoa famosa. Ser um Pelé. Ser um Ronaldinho. Uma pessoa que onde vai, todo mundo aí vai. Já pensou se você fosse uma pessoa bem famosa? Quem é famoso aqui? Só o Zambelli. Ser famoso. Ser uma pessoa famosa. Você vai ser feliz? E se você for uma pessoa muito inteligente? Tem gente que fala, nossa, ele é muito inteligente. Ele é inteligente, ele é muito inteligente. O problema é que a gente não quer ser só inteligente, a gente quer ser o mais inteligente. Nós não nos contentamos em ser rico, nós queremos ser o mais rico. Com relação à aparência, aqui vai mais para as mulheres, né? Uma busca pela aparência. Já pensou se você fosse uma pessoa diferente? Você tivesse um olho de uma cor diferente, um cabelo diferente, uma pele diferente, um bumbum diferente, alguma coisa assim que vai chamar atenção. Já pensou? Você seria uma pessoa muito feliz. Nós vemos pessoas hoje em dia que estão em busca de transformações do corpo. Não tem nada de errado nisso. Você, por exemplo, você está com uma canjica de dentes aqui, tratar. É bom o cabelo, dar um trato no cabelo, arrumar o rosto, botar alguma coisa assim no rosto, dar uma melhorada. Isso não é pecado, nem está errado. O que é errado é a pessoa achar que isso é a coisa mais importante da vida dela e que ela precisa daquilo para ser uma pessoa feliz. Isso aí não é verdade. Porque você não pode colocar a sua felicidade em cima de uma coisa transitória. Porque todos nós um dia vamos envelhecer. Os homens, os cabelos vão cair, barriga vai crescer, as mulheres terão transformações, as rugas muitas vezes são inevitáveis. Porque o nosso corpo, ele está no processo de degeneração, não tem jeito. E se você coloca a sua felicidade em cima de uma aparência física, você vai chegar um momento que você vai entrar em parafuso. Agora, que tal se você fosse uma pessoa talentosa? Toca, que canta, que fala, que faz um monte de coisa. Olha que talento. Mas por enquanto eu não sou nada, não sei fazer nada, não sei fazer isso. Então, essa é a proposta de Satanás também. Vocês serão como Deus. Quem não quer ser um Deus? Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ficar sentado num trono? Quem não quer ser adorado por todo mundo, ser reconhecido? Isso faz parte da nossa natureza humana caída, de querer ser igual a Deus e querer achar que a gente precisa dessas gambiarras para poder ser feliz. E tem um terceiro aqui que é você fazer determinadas coisas. Para você ser feliz, você precisa fazer algumas coisas. Já pensou você fazer uma viagem? Aí você vai fazer uma viagem, você faz um selfie lá no aeroporto, depois você faz um dentro do avião, depois você chega lá na praia, coloca lá, assim, coloca. Já pensou? Ou então já pensou se você fizesse um curso em Harvard ou numa outra faculdade, você ia tirar uma foto aqui assim, né? E o que você ia fazer? Você ia guardar aquela foto, né? Nada. Você ia querer falar para todo mundo. Você ia
Olha, você tá bem. E quem olha aquilo ali vai falar, nossa, ele está muito bem. Ou então você fazer festa. Você está num lugar que você está fazendo uma festa, você está super bem, está todo mundo alegre ali junto com você. Ou então você acha que para você ser reconhecido, ser famoso, você precisa escrever um livro. O pessoal acha que tem aquele ditado que fala assim, para você ser feliz você precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter filho, né? Gente, eu já fiz tudo isso, não resolveu nada. Eu acho que eu já plantei umas 10 mil árvores. Não mudou nada, só deu dor de cabeça. Então a gente sabe que tudo isso, o diabo também às vezes coloca, fala, ó, faça isso. Transforme pedras em pães que você vai resolver o seu problema. Então nós estamos vivendo num mundo que está assim, nós somos sugestionados a todo momento do que fazer para você ser feliz. O que te faz você feliz? O apóstolo Paulo, no texto que nós vamos meditar hoje, em Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13, ele fala assim, olha, eu estou muito contente, eu fiquei muito contente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era um homem que vivia de ofertas. Ele não trabalhava e ele vivia de ofertas. E a igreja de Filipos levantou um dinheiro para ele. E ele fala assim, olha, eu fiquei muito contente por causa disso que vocês fizeram por mim. Mas na sequência ele fala assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ou seja, eu estou necessitado, precisando do dinheiro. Mas o dinheiro chegou e agora eu estou muito contente. Contente porque eu ganhei um dinheiro. Ele fala, não é por causa disso. E muito menos por causa do dinheiro. E ele fala assim, eu aprendi a viver satisfeito ou viver contente, viver realizado plenamente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, não é uma coisa que caiu do céu, não é uma coisa que veio de remédios, de comprimidos. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não estava falando de adaptação. Eu consegui me adaptar em toda e qualquer situação. Isso qualquer um faz. Por exemplo, se vocês quebrarem, amputarem uma perna de vocês, vocês vão se adaptar com a perna mecânica. Se vocês foram lançados no presídio, vocês vão adaptar a viver dentro do presídio, a dormir no chão, tomar banho frio 4 horas da manhã. Porque o ser humano tem essa capacidade de adaptação em qualquer lugar. Mas não é isso que ele está falando. Ele falou, eu aprendi a viver satisfeito e contente. Não é apenas adaptação, é viver contente em toda e qualquer situação. E esse aprendizado, esse processo, ele vai falar como que foi que isso aconteceu. Ele aprendeu a viver bem quando tudo estava bem. Aí é fácil, né? Você tem tudo, você tem carro, tem casa, tem emprego, tem um bom salário, está tudo acontecendo. Não é bom viver assim? Ô glória, né? O cara tem um carrão, ele coloca assim, ô glória. Aí ele tem um carro velho, uma Brasília velha, está escrito lá, propriedade exclusiva de Jesus.
Então ele aprendeu a viver contente quando tudo está bem. E ele fala assim, olha, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Ele viveu, o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem estudado, que tinha uma família dele, era de pessoas com uma certa capacidade, e ele fala que ele tinha fartura. Eu tenho fartura. Mas não é isso que fazia ele ficar feliz. E ele fala aqui também de bem alimentado. Eu vivi bem alimentado, eu comia bem. Numa época que não tinha tanta fartura de comida, ele é um cara que sentiu bem quando tudo estava passando por problemas, ele estava bem alimentado, ele estava contente. Agora, não era por causa disso. E ele fala aqui também, ó, tendo muito, eu aprendi. Eu aprendi. E esse aprendizado é um processo de vida. Não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Só que quando você está vivendo tudo está indo bem, existem alguns perigos. Está tudo bem com você. Você, aquele quadro ideal, né, de comida, de fartura, de emprego, de saúde, de fama, sendo reconhecido, está tudo bem com você. Mas quando tudo está bem, aí que mora muitas vezes o perigo. O perigo, são alguns perigos que eu coloco aqui, o perigo de egoísmo. Aquela pessoa ser egoísta, amigo de si mesmo. Ela só pensa nela. Eu tenho, mas eu preciso ter mais. Porque vai que acaba, né? A mamata um dia. Nós não sabemos, então eu preciso acumular o máximo possível. Então ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Ou então essa pessoa, ela tem carro, tem relógio chique, tem roupa, tem tudo do bom e do melhor, ela está ali, o rei da cocada, e ela se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que fica inchada e se orgulhando como se ela fosse um Deus, dona do mundo. Cuidado. Cuidado. Outra coisa, avareza. Avareza é aquela pessoa que ela tem e ela, como é uma coisa boa, quando a pessoa começa a perceber que está entrando dinheiro na vida dela, ela começa a ser amante da prata, que é o significado dessa palavra avareza, amigo da prata. O egoísta é amigo de si mesmo, o avarento é amigo da prata. Ele quer mais, ele quer mais. E quando ele quer mais, a vida dele tudo gira em torno de juntar dinheiro. Vocês estão percebendo o perigo? O perigo? Acho que por isso que Deus, muitas vezes, ele tira algumas coisas da gente. Ele sabe, ele conhece a nossa natureza. Se você fosse assim, ou se fosse assim, onde que você estaria? Um outro perigo é você ter a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer é aquela pessoa que tem tudo, igual o diabo, que tinha tudo, era um anjo glorificado, acima de todos os anjos, porque havia uma hierarquia, e ele tinha tudo: inteligência, poder, capacidades, presença de Deus acima de tudo. Mas ele não estava contente. Ele não estava contente. Ele queria mais. E o mais era o lugar de Deus subir acima de Deus. E essa síndrome de Lúcifer que pega muitas vezes as pessoas que têm as coisas. Elas querem mais. Eu não estou contente. Por isso que a gente vê hoje em dia pessoas que elas não
estão com contentamento. Elas querem mais. E isso não tem fim. E a gente tem que tomar cuidado com essa síndrome, porque isso tudo leva a pessoa a afastar de Deus. Ela vai se afastando de Deus. Porque quando falta o Deus verdadeiro na vida das pessoas, os ídolos tomam conta. Os ídolos tomam conta, começam a mudar a cabeça da pessoa, muda o comportamento, a pessoa vive igual um bicho, sendo mesmo um evangélico, principalmente. A pessoa que conhece a palavra de Deus e começa a ser engolido, tragado pelo mundo, isso é um perigo muito grande. O perigo não é tanto isso aqui, o perigo é você se afastar de Deus, que é a fonte de toda a vida. Você que vive na fartura, que está tendo tudo, toma cuidado. Você que está bem, cuidado para que isso não tome conta de você. Segundo lugar, o Paulo ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que significa também quando está tudo na diversidade. Porque viver bem quando tudo está bem é muito fácil, né? É muito fácil. É tranquilo, é muito bom. Mas quando as coisas se subvertem, as coisas mudam, você passa por uma tribulação, o seu mundo vira de cabeça para baixo, as coisas mudam, e as coisas mudam geralmente de uma hora para outra. Tudo muda. A vida da gente é assim. Às vezes está tudo bem hoje, você não sabe o que vai acontecer quando você sair ali fora. A vida da gente é assim. Você pode estar vivendo muito bem e depois você percebe que o seu filho ficou doente. E seu filho ficou doente e ele está com uma doença que vai levá-lo à morte. E ele às vezes morre. Não é isso, Sálvio? Não é isso que acontece? O filho morre. A vida acontece tudo isso. E ele vai falar que ele aprendeu. Olha só. Eu sei o que é passar necessidade. Ele sabia o que é passar necessidade. Eu já passei fome. Eu sei o que é passar fome. Eu passei necessidade. O apóstolo Paulo parece que é um daqueles azarões da história da Bíblia. Eu nunca vi um cara sofrer tanto. A história dele, ele mesmo conta tudo que ele passou. Eu não sei se ele não colocou mais coisas porque faltou papel e tinta. Mas ele descreve aqui algumas coisas que ele passou em 2 Coríntios. Ele foi açoitado, foi apedrejado, foi golpeado com vara, ficou no mar ali, vagando pelo mar, passou por perigos diversos, noites e noites sem dormir, com aquela preocupação, foi abandonado. Ele viveu diante da morte, ele passou por naufrágios, ele passou por longas jornadas, viagens assim de 2.000, 3.000 quilômetros. Ele enfrentou trabalho árduo, passou fome, sede, frio, falta de roupa. E ele tinha também um espinho na carne, que era ele não detalha muito o que é, mas provavelmente uma enfermidade que ele pediu para Deus tirar. Deus falou, não, a minha graça te basta. Ele foi encarcerado. Tanto é que quando ele escreveu Filipenses, ele estava preso, ele estava amarrado. E por fim ele foi martirizado. Por isso que ele disse isso aqui, olha,
ele aprendeu também por causa da adversidade. Eu acho que uma grande escola na nossa vida, que ela é administrada por Deus, toda e qualquer provação que acontece na nossa vida, faz parte de uma escola, e quem é o diretor dessa escola não é o diabo. O dono dessa escola que administra o que acontece com a gente é Deus. É só vocês olharem a história de Jó, que vocês vão ver que nada acontece ali sem a permissão de Deus. E ele descreve tudo isso aqui que ele passou. Agora, assim como você passar quando tudo está bem, tem os seus perigos, quando as coisas vão mal também tem alguns perigos. Primeira coisa, é inveja. Você está mal, está naquela pendura, passando por uma situação difícil, e o que seu olho faz? Seu olho olha para aquele outro, para aquela outra pessoa que está numa situação melhor, que tem um carro melhor, que tem uma aparência melhor, que está gastando dinheiro, que está viajando, que está postando fotos nas redes sociais de que tudo está bem com ela, e você olha e você passa a ter um sentimento que é a maior dor que o ser humano pode sentir na vida, que é a dor de cotovelo. Ela olha assim, e o olhar do invejoso, o invejoso não consegue olhar para uma luz que brilha, porque ela não gosta. O invejoso é aquela pessoa que, ao invés dela chorar com os que choram, ela se alegra com os que choram. E chora com aqueles que se alegram. Aquele que está alegre, está bem, ela olha para ela e ela chora a situação dela. Assim é o invejoso, né? Tem nada pior do que a inveja. Para combater a inveja, o pessoal até dá algumas receitas de banhos, de passes, coloca caveira chifruda em cima da casa para espantar o invejoso, porque o pessoal fala que o olhar invejoso, eles acham que no olho de todo invejoso mora uma coisa má, perversa. Por isso que criam essas coisas. Cuidado! Segunda coisa é aquele espírito azedo. A pessoa está naquela situação, ela só vive mal, ela não está contente, dentro dela começa aquele veneno, fica ali só pensando coisa negativa acerca dela, acerca dos valores do mundo, e ela cai num outro erro que é também a murmuração. Ela reclama de tudo, reclama da vida, reclama do pai, reclama da escola, reclama da aparência, reclama do carro, reclama da vida, vive só reclamando. Porque ela não aprendeu a viver na adversidade. Ela não aprendeu. E a vida a gente precisa aprender. E quando uma pessoa ela está insatisfeita, ela não concorda com aquilo, vive em pé de guerra com Deus, o próximo passo também é afastamento de Deus. Ela vai se afastar de Deus. Por quê? Deus não está tomando conta de mim direito, Deus me abandonou, olha a minha situação, eu estou assim. A gente precisa tomar muito cuidado. Agora o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo? Existe um segredo. A gente já viu aqui que o segredo não está na nossa força, não está na nossa capacidade. O segredo não está naquilo que nós conquistamos. O segredo não está na nossa aparência, não está nos bens materiais. E ele revela esse segredo. No último versículo ele fala assim, tudo
posso naquele que me fortalece. Vamos repetir isso aqui todo mundo junto? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos colocar ênfase em cada palavra aqui? Vamos. Primeiro no tudo, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. O segredo que Paulo coloca é o seguinte, olha, o segredo não está em nada disso. Em ter coisas, em ser, em ter, em fazer. O segredo está em Deus, que Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos proporciona. E eu acho que uma coisa que a gente precisa, quando a gente está passando por uma tribulação muito grande na nossa vida, dificuldade, eu creio que cada um de vocês tem uma tribulação diferente, pelo que eu conheço de vocês, cada um passa por uma tribulação diferente, porque nós somos humanos, nós vivemos numa natureza caída, nós vivemos aqui no império das trevas, que é esse mundo. A nossa natureza não colabora. Existe uma criatura, várias criaturas satânicas soltas que elas não aparecem, mas existem, que fazem oposição, que querem matar. E o segredo não vamos encontrar em nós. Então, quando vocês estiverem diante desses problemas, dessas dificuldades que vocês passam, a única coisa que você precisa fazer é aprender a dependência de Deus. Aprender a depender de Deus. Sabe quando uma pessoa fala assim, eu já entreguei os pontos, não consigo mais. Deus fala assim, que bom, que bom, que bom, porque é aí que eu vou poder agir. O apóstolo Paulo falava assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque na fraqueza, Deus fala assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E não na sua força, na sua capacidade. Se você coloca o seu poderio todo para viver nesse mundo, no seu dinheiro, fica sabendo que de uma hora para outra você pode perder tudo. Você pode fazer academia, ser um cara muito forte, de uma hora para outra, Deus pode colocar você na cama. O que Deus quer fazer com a gente é tirar esses ídolozinhos que vão entrando no coração da gente. E para finalizar, Paulo, ele fala assim em 1 Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, é a adoração a Deus, o temor a Deus, com o contentamento. Contentai-vos com o que vocês têm. Porque nada temos trazido para esse mundo. Nós nascemos sem roupa, sem nada. Nem coisa alguma podemos levar dele. E ele fala assim, tendo sustento e com que nos vestir, com o mínimo, estejamos contentes. Não busque levar uma vida longe de Deus, através das coisas. Porque a felicidade, o contentamento não está nas coisas, na criação. O contentamento está no Criador. E é no Criador que a gente tem que buscar, para poder enfrentar essa loucura que a gente está vendo nesse mundo aí. Eu sei que tem muita gente que está aí assustado com os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, que está vindo por aí. E eu digo para vocês que as coisas não vão melhorar. Mas você está sendo muito pessimista. Não, eu não sou um pessimista.
Eu sou um otimista com experiência. A gente conhece um pouco de história, principalmente história bíblica, sabe para onde que as coisas estão caminhando. Aquele que não ficar firme com Deus, vai afastar. Vai afastar. E o mundo está engolindo as pessoas. Os crentes estão cada vez mais tristes, insatisfeitos com tudo. Não há mais contentamento, não há mais alegria, porque eles estão buscando alegria, felicidade nas coisas do mundo. Isso passa. Abra os seus olhos e busque a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração sobre o contentamento, sobre a alegria, e que a gente possa confiar em Ti a cada momento e tirar da nossa vida aquilo que é supérfluo, que é periferia, que não serve, e que a gente possa sempre ter uma fé firme em Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.